Começa agora, aqui na Rádio Anunciadora, o programa Mensageiros da Esperança. Boa tarde, queridos ouvintes. Novamente aqui na sexta-feira. Nosso horário, hein? Combinado, 13 horas toda sexta-feira. Rádio Anunciadora. Nossos irmãos também, Web Rádio Profecia. Toda sexta-feira, 14 horas, estamos juntos aí, evangelizando, levando a palavra a lugares mais distantes assim possíveis, né? Eu, Loíse, com Carol. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Como é que você tá hoje? Tá bem, Carol? Eu tô bem. Ai, que bom. Sucesso, né? Assim, fazem parte, mas estamos caminhando. Vamos que vamos. É isso que vale, né? Umas pedrinhas ali, a gente chuta para um lado, Isso. né? Mas o caminhar é importante, né? E você aí, como é que está? Está num dia feliz? Conseguiu aí a carteira de motorista? Maravilha! Muito bom! Fez aquela prova, estava super preocupado com a prova, com o concurso, achou que foi bom? Ótimo aí, queria levar a esperança onde você esteja. Não está muito bem? A saúde está um pouquinho abalada, não está com tanto ânimo assim, por isso estamos aqui também, para estarmos juntos, falando, você não está sozinha, você não está sozinho, nós estamos aqui nesse bate-papo gostoso, porque a gente fala que o nosso programa é uma grande família aí, vocês aí estão incluídos, só que nós não estamos assim, perto de vocês, né? Mas o nosso coração está muito, muito próximo. Por isso que a gente fala, entre em contato conosco, olha as redes sociais, dá uma palavrinha conosco. Queremos saber aí da sua opinião, queremos saber, de repente você tem um caminho que a gente possa seguir, com melhor ainda. Pode fazer aquela crítica positiva, pode falar conosco, ou mesmo só dar um oi, falar oi, Carol, oi, Loíse. Mas como é que eles fazem, Carol? É só entrar em contato através do WhatsApp, que é o 21 9 9791 2205. 21 9 9791 2205. E assim, e também, se não deu para anotar, se não deu tempo, não está com uma caneta na mão, não tem um papelzinho, não tem problema. Entra nas redes sociais, aí você vai falar assim, Luiz, mas eu já sou um pouco antiga, não tenho muita agilidade nessas redes. Ah, chama a família aí, chama o neto, chama o filho, que eles nos ajudam, tá? Então, é assim que a gente vai entrar em contato, é assim que a gente vai nos conhecer, é assim que a gente vai ter essa vivência fraterna, né? Esse encontro fraterno. A nossa missão, adoradores do amor e da misericórdia, ela preserva muito isso, esse encontro fraterno, esse encontro com Deus, esse encontro com o irmão. E a gente também está no caminhar com nossos irmãos dominicanos, que felicidade! Estamos vivendo uma experiência única. Eu não sei o futuro que nos prepara, mas é muito bom essa convivência. É muito bom abrir o coração e como ele faz nos dá uma vida nova, né? Quando a gente vai ao encontro aí. Então, quem já nos conhece, sabe que o nosso programa é um bate-papo, a gente lê a palavra de Deus e depois a gente conversa como a gente pode colocar ela em prática na nossa vida. Eu lembrei aqui que teve uma pessoa que ela falou que tinha muitas dúvidas quando ela era jovem e que ninguém respondeu as dúvidas dela, que ela até frequentava uma igreja, mas ela ia ao encontro do sacerdote da época e ele não esclarecia assim tão bem para ela as coisas. E ela, depois de muitos anos, que ela foi entendendo mais a palavra, que ela foi conhecendo mais a Bíblia, que ela foi conhecendo mais a Deus, e essas perguntas foram respondidas, né? Então, como é bom a gente estar unidos, né? Como é bom estar com o coração aberto para a gente conhecer esse nosso Deus. Então, quem puder abrir a Sagrada Escritura, nosso testamento de amor, nós vamos ler a palavra de João,
O capítulo é o 6, versículo de 1 a 15. Repetindo, João 6, versículo de 1 a 15. Quem não tem importância não, Carol nos ajuda, né, Carol? Vamos lá. Naquele tempo, Jesus foi para outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram. Aproximaram-se aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que havia comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que ele estava querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essas palavras profundas, né? Essas palavras, tem muita coisa aí para a gente refletir, né? Eu queria, nesse momento, que vocês imaginassem essa cena. Olha só, Jesus, um monte de pessoas, quanto que era, Carol? Era, não sei, milhares, 1.000 pessoas, sei lá, muitas 5 pessoas. mil 5.000. homens, que naquela época não se contavam mulheres, né? Então, Nossa, imagina. Carol lembrou uma coisa muito interessante. Contar os homens e não contar 5.000. Imagina mais a mulherada toda, né? Mas, enfim, quantas pessoas. Olha o que Jesus faz, né? Com o olhar que ele teve, e mesmo o olhar que ele teve, até com os apóstolos, discípulos dele do lado, né? Falando assim, imagino que meio desesperado. Como é que vai dar comida aí para esse povo todo, né? Eu fico pensando em festa, né? Eu fui num churrasco, lembrei agora, gente, só contar aí para vocês, né? Uma amiga muito querida, né? Que tem uma filha. E ela me chamou para um churrasco. E ela falou assim, Luísa, eu não sei quanto de carne que eu tenho que fazer. Eu falei assim, joga no Google, né? Hoje em dia, né? Ver quantas pessoas, eles dão tudo, né? O Google, o IA, né? Fala aí. Aí ela falou assim, porque eu prefiro que sobre do que falte. Eu tô com medo de faltar. Eu falei, não vai faltar não, pode ir lá, calcula direitinho. Quando eu cheguei no churrasco, nossa, mas tinha tanta comida, não só a carne, mas tinha macarronese, tinha o arroz, tinha farofa, tinha aquele molho à campanha, tinha a banana, tinha... Quando eu olhei aquilo tudo, você não exagerou muito, né? Mas eu tô falando da preocupação de faltar, né? Mas depois ela partilhou com todo mundo. Ela até falou assim, não quer nem levar para casa, vamos partilhar. Eu falei, tá certo. Mas voltando aqui, o que a gente vê aqui? Como Jesus nos ensina a pedir uma bênção e a providência do Pai, porque só Deus na causa naquele momento, né? Para poucos recursos, isso a gente pode levar para a nossa vida, para todos que estão aí, nossos ouvintes da Rádio Anunciadora, da Web Rádio Profecia, que está conosco. Quando temos poucos recursos e desejamos que eles sejam multiplicados, né?
nessa certeza, dessa fé que o Pai nos ouve. Então, é o quê? É olhar para o céu, né? Na nossa escassez, né? Isso é importante. Nas nossas necessidades. Não é, primeiramente, olhar para o banco, para o empréstimo, ou para aquela pessoa que pode nos dar, né? Pedir para alguém. Não é só isso. É primeiro olhar para Deus, falar, Deus, você está vendo as minhas necessidades, você está vendo o que eu necessito, você está vendo a minha escassez, como é que eu vou conseguir isso, né? E foi isso que Jesus fez, né? Olhou para o céu. Então, essa bênção me abençoa. Só que mais do que abençoa, providencie, né? É aquilo viver na providência, né? Então, dessa forma, esse milagre que a gente vê aqui na Sagrada Escritura, da multiplicação dos pães e dos peixes, vai nos revelando o poder que Deus possui sobre qualquer dificuldade nas nossas vidas. Como é que ele age, né? Quando ele se coloca sobre o olhar dele, né? Apesar que ele age quando ele quiser agir, né? Mas, principalmente quando nós colocamos sob o seu olhar, o olhar de Deus, as nossas necessidades, nossas carências, com as quais nós convivemos, como ele transforma aquilo, como ele pode mostrar um caminho novo. De repente a gente não está acreditando, a gente se desespera, a gente acha que a gente não vai conseguir, e aquilo se transforma ali. Jesus deu graças a Deus e o distribuiu àqueles que estavam sentados à espera da sua providência. As pessoas ficaram sentadas ali, esperando o que ele poderia fazer. Tudo, tudo, quando nós colocamos sobre o olhar amoroso do Pai, confiando na sua misericórdia, com o coração agradecido, também irá prosperar em nossas mãos. E o nosso objetivo compartilhar essa colheita que for, né? Aí eu vendo essas palavras todas, né, Carol, que a gente podia, como é que a gente podia colocar em prática em nossa vida, mas eu achei muito importante, né? Quando veio no coração essa questão da bênção, né, da providência. Seria realidade, porque tem gente que acha que é uma coisa meio fantasiosa, né? Nesse mundo atual. O que você acha? Não, acho que é por esse caminho mesmo, né? Confiança na providência, né? Que nunca falta, né? A gente olha assim que Deus cuida de cada detalhe, né? Tem aquela passagem, né? Que até mesmo os pardais, né? Assim, são vistos, né? Quanto mais nós, seres humanos, né? Assim, e só essa confiança, né? Assim, falar, Senhor, tipo, isso aqui tá difícil, não? E aí vem meu auxílio, né? São José providenciais, né? Assim, e eles vai dando essa graça, né? Assim, quando. Aí nesse caminho. Então, isso Confiança. é algo que a gente tem que praticar diariamente, é uma coisa que a gente tem que exercer. E muitas das vezes a gente não consegue, eu falo por mim mesmo, né? Porque quando a dificuldade vem, a gente muitas vezes tenta resolver as coisas das nossas próprias maneiras. E às vezes as nossas maneiras que a gente tenta resolver não são as melhores, né? E por outro lado, tem gente que não tem tanta confiança, né? Um Deus que pode tudo. Mas na palavra está escrito, a palavra de hoje é essa. Você tem pouca fé e aumenta a minha fé. Fala para o Senhor, aumenta a minha fé. Às vezes eu acredito desacreditando, né? Mas é um chamado hoje para gente que nos ensina, né? Jesus nos ensina essa confiança, essa providência do Pai. Então, diariamente em nossas vidas, você já acorda de manhã aí com esse olhar, não no relógio, né? No olhar, não nas coisas que você tem que fazer no dia a dia. Você já acorda com o seu olhar no Pai. Você já acorda olhando para os céus. Você já acorda pedindo uma bênção. Essa coisa da bênção foi se distanciando em nossas vidas, né? Eu lembro que
Isso eu aprendi em casa, né? Aliás, minha mãe até hoje, né? Eu já falei no outro, no outro programa, né, que eu tenho mãe de 93 anos. Mas eu, antes de pedir a benção, ela já me abençoou de manhã. Deus te abençoe, minha filha. Então, isso foi, às vezes, perdendo em nossas famílias, né? Essa autoridade materna, essa autoridade paterna. E muitas vezes a gente esquece. Então, essa bênção de Deus Pai, Senhor, me abençoa no dia de hoje. Peço, Senhor, me abençoa no dia de hoje. Providencia tudo aquilo que deve ser providenciado. Não providencia as coisas que você quer que seja providenciado, não. Mas providencia as coisas que Deus, porque Ele sabe o que é melhor para gente. Aliás, tem uma passagem que fala isso, né, Carol? Uhum, com certeza. Dessa abertura, né, assim, tem mesmo de bater, pedir, recebereis, né, bater e achareis, né, e aí, está aberto também aquilo que o Lu falou, né, assim, não como a minha vontade, né, aquilo que é necessário para mim, mas aquilo que é necessário para aquilo que eu preciso, que é necessário mesmo, né, que ele deseja nos dar. Porque quando a gente vê nas passagens aí, que a Carol lembrou muito bem, né? Baixe minha porta que eu abrirei, né? Pedir, recebereis. E a gente já vê, desde o Antigo Testamento, Deus ali pronto para abençoar, né? Aquele que abre o coração, aquele que ouve a sua voz, aquele que faz as suas ordens, né? No Antigo Testamento, povo hebreu, né? E quantas reclamações e quantos murmúrios, mas Deus não desiste, né, da nossa salvação, né? Então, Ele está sempre ali, né? Sempre ali aberto. A porta pode ser um pouquinho estreita, mas Ele está ali se colocando como um grande intercessor em nossas vidas. Então, é o convite aí para essa prática diária de você, quando acordar, abrir teus olhos, você já na confiança do Senhor. Apesar que aquilo você não está enxergando saída, você se coloca, você coloca nas mãos do Senhor. Você entrega tudo para Ele. Você pede para Ele resolver. E que você escute essa música com o coração. Porque Ele mesmo pede, né? Entregue tudo para mim, né? Abre essa porta. Eu quero resolver tudo por você. Que você se deixe ser guiado por esse Deus. Pensa em mim quando você precisa de alguém que empresta o ombro pra chorar, sem precisar dizer porquê. Pensa em mim pra coisas que ninguém pode entender. Você pode desabafar tudo que passa com você. Eu estarei sempre com você, comigo pode contar. Quero fazer você feliz, pra não mais chorar. Entrega tudo pra mim, eu quero isso resolver. Entrega tudo aqui nas minhas mãos. Eu sei o que você quer, tenho tudo pra lhe dar. Confie em mim, confie em mim. Entrega. Se você pergunta essa voz de quem será, eu me apresento pra você. Muito prazer, eu sou Jesus. Foi eu quem morreu em uma cruz pra te salvar. E hoje eu quero te dar tudo que você me pedir. Eu estarei sempre com você, comigo pode contar.
Que bom que você está aí, continuando conosco nesse segundo bloco. Você que, de repente, foi mudando os canais aí, ou mudando lá não sei se está pelo aplicativo, e nos encontrou. Também seja muito bem-vindo nesse nosso bate-papo, né, que a gente tenta atualizar essas palavras do Senhor no nosso dia a dia. E eu queria ver com Carol aqui, porque a Rádio Anunciadora, nosso programa Mensageiros da Esperança, ele é realizado toda sexta-feira, 13 horas, mas também nós temos uma co-irmã aqui, a Web Rádio Profecia, que é toda sexta-feira, 14 horas. Estamos falando com vocês, preparando com muito carinho esse programa, para que seja uma família realmente, né? Não só como nós estamos aqui falando, mas queremos ter uma conexão com vocês, queremos ter um retorno aí com vocês, dar uma luzinha, falar, oi Carol, como é que você está? E a gente vai dando seu nome, a gente dá um alô aqui para vocês pela rádio, já vou dando um alô aqui para minha vizinha, oi Ideia, um abraço para você, um beijo. Essa vizinha de mais de 40 anos. Tem gente que fala mal de vizinha, mas eu tive uma benção, eu tenho uma vizinha maravilhosa, sabe? É um assunto que falta, a gente vai trocando aqui. Mas muito bom. Um abraço para você, Ideia. Então, nós queremos fazer esse programa e viver esse programa de uma forma fraterna, um encontro fraterno. E nós estamos muito conversando sobre isso, né, Carol? E como é que a gente vai proporcionar isso? Eu até falei assim, é no contato, né? É no contato que a gente vai conhecendo as pessoas. Como é que faz para o povo ter esse contato? O povo de Cabo Frio que assiste a Web Rádio Profecia e também o povo daqui de Niterói, Rádio Anunciadora, arredores aí, São Gonçalo, Maricá. Como é que eles fazem? Então, se você estiver pela rádio anunciadora nesse momento, é o WhatsApp 21 99791 2205. 21 9791 2205. E se você tiver pela rádio anunciadora, ou melhor, pela rádio Web Profecia, Web Rádio Profecia, corrigido, o telefone é o 22 7400 2861. DDD 22 7400 2861. Mas, Carol, eu fiquei assim intrigada. A rádio anunciadora, a gente pode colocar no aplicativo, né? Porque baixa ali o aplicativo, né? E a web rádio Profecia é o mesmo esquema? É assim que faz? Ou como é que eu acesso? E você pode acompanhar pela web rádio, ou pelo link, né? Ou então através do aplicativo Profecia Web Rádio. E da rádio anunciadora pela rádio anunciadora mesmo. Então tem várias formas, né, Carol? Tem a questão, né, do aplicativo, tem o WhatsApp, nós temos o telefone. Então, se eles quiserem, persegue, né? E vai encontrando, né? E é isso, porque é o convite mesmo, a gente gosta de uma troca. Pode entrar em contato, né? E conversar, tá bom? Então, a Carol já explicou e a gente vai continuar nesse bloco aí, tentando colocar em prática aí as palavras da Sagrada Escritura, que são palavras de vida eterna, são palavras de salvação, são palavras que, essas palavras que explicam as nossas dúvidas, que dá orientação, que dá uma exortação, que dá uma condução. Eu falo que é só abrir a Bíblia e lendo, entendendo, abrir o coração, que como que nossa vida vai ser transformada aí, tá? Então, voltando aí, eu queria refletir muito essa passagem, quando Jesus, ele ordena,
a gente chega nos versículos que Jesus ele fala, ele ordena, ele fala assim, fazei sentar as pessoas. E eu fiquei pensando, né? Porque primeiro que não tinha pão suficiente nem peixe suficiente. Depois essa bênção de Deus Pai, olhar para o céu e pedindo a multiplicação, uma providência, né? Providenciou aquelas necessidades, a escassez para todo mundo. Mas o povo estava ali, como a Carol falou, né? 5.000 homens, né? Imagina as crianças, as mulheres, era muita gente. Estava ali todo mundo ao redor de Jesus. E ele fala assim, fazei sentar as pessoas. Eu fiquei refletindo sobre esse assentar, né? Que quando a gente fala para sentar, é uma quietude, né? É a mesma coisa que falar assim, se acalma, fica um pouco quieto aí, senta aí. Muitas vezes me fez lembrar na igreja, né? Que muitas pessoas entram na igreja, né? E tem que cumprimentar mesmo as pessoas, né? Mas vai falando com um, vai falando com o outro, né? Essa é importante a gente se preparar antes, né? Na Santa Missa, né? Aquietar o coração, né? Se assentar ali no banco, né? E Jesus fala assim, fazei assentar as pessoas. Então, mesmo em família, em comunidade, colocar o pouco que temos nas mãos de Deus. Quando a gente junta os nossos poucos dons e os oferecemos ao Senhor, esse milagre acontece. Então, essa é a importância daquele povo que deveria estar lá ansioso, né, para ouvir Jesus e tal, ele se aquieta e se coloca, né, na presença do Senhor. Então, me fez refletir um pouco isso, Carol. Esses dons que o Espírito Santo nos dá, né? Essa quietude no nosso coração. Se a gente oferece ao Senhor, cada um tem o seu papel, assim, tanto na sociedade como na família. Às vezes você que estuda, com certeza na sua sala de aula, no seu trabalho também não só o papel profissional, mas o papel como pessoa mesmo, no diálogo, né? Aquelas pessoas foram ouvir a Jesus. Eles foram ter um encontro com Jesus, né? Então, essa compreensão, essa serenidade na partilha, quando a coisa é calma, né? Então, quando nós nos colocamos nas mãos do Pai, nós dispomos a partilhar o que temos com amor, né? A gente vê que próprio Jesus ele estava preocupado ali com aquele povo. Não só de falar, não, das palavras, de evangelizar, ele estava preocupado com a comida, né? Ele estava preocupado de ter fome, de ter sede, e ele multiplica, né? A provisão ali, o alimento, né? E pegando o nosso dia a dia, eu fiquei pensando nesse alimento. Qual é o alimento principal, né, que eu preciso? Qual é o alimento principal que você precisa? Qual é aquele alimento que o próprio Jesus fala que nunca mais vai faltar em nossas vidas? Então, são vários pontinhos aqui que eu fiquei refletindo. A Eucaristia, né, assim, que se sustenta, né, assim, nosso espiritual, né, assim, falando. Mas ali é bom perceber esses dois movimentos, né, assim, tanto se alimentar da palavra, mas também o alimento, né, assim, que ele, na providência, né, assim, dessa multiplicação, assim, fazendo com que eles não passem necessidade, né, que eles olhem e vejam, não, tipo, não vou me faltar, né? Tem, ainda foram sustentados, ainda sobrou, né? Ali, daqueles pães, né? Daqueles peixes, ainda para que fossem recolhidos. E aí é perceber também na nossa vida quanto que Deus providencia, né? Como a gente já falando no início, né? E que não é o que tem mesmo, esse
Jesus está conosco. Ele vai nos mostrando o caminho e nos vai nos sustentando, né, também desse alimento que não se acabará. Então, a gente vê nessa passagem é isso, né? Eu fiquei me pensando, né? Nessa primeira parte, quando a gente falou no primeiro bloco, né? Que Jesus nos ensina a pedir uma benção e essa providência do Pai. E quando a gente vê essas palavras aqui, ele vai nos ensinando outras coisas, né? A ter esse olhar zeloso das necessidades, da escassez do irmão, né? Dessa necessidade tanto da palavra, dessa água viva que nunca mais vai faltar, né? A gente tem umas passagens, né, que falam do poço, né? E da samaritana, e agora ele vem falando, mas mesmo na comida mesmo, né? Do alimento. E eu fico pensando que de repente que muitas pessoas ao redor, muitas pessoas falando, muito tempo ali ouvindo, então ele foi aquietando, né? Aquelas pessoas se assentem, vamos comer os pães, vamos comer aí o que temos para comer, como é que Deus providenciou. E aquilo vai aquietando a pessoa, até para poder ouvir a palavra. Porque às vezes a comida ela faz falta e me fez pensar na campanha da fraternidade desse ano, né? Fala-se muito de moradia, mas é uma necessidade, é uma escassez básica, onde é que aquele bebê, né, ele vem nos ensinando o novo. Eu lembrei dessa campanha desse ano, que é um olhar que vai além, né, de nós, da pessoa, nós próprios, mas vai para aquele irmão que tem alguma escassez. Isso, principalmente aqueles que não têm moradia, né? Assim, não, vivem até mesmo nas ruas, né? Assim, estão buscando dar meios, né? Para que as pessoas tenham uma vida digna, né? Tenham um teto, né? Para morar, né? Ali. E aí a gente vai vendo também esse olhar atento da igreja, né? Assim como o próprio Cristo, né? De perceber essas necessidades, né? Assim, que vai, a cada vez vai crescendo, né? Assim, e que precisa dessa vigilância, né? Assim, de alguém que ajude, né? E aí vem esses pontos para nos fazer refletir também, né? Assim, até mesmo a gente está do outro lado, né? Assim, a gente for pessoas nas ruas, assim, mas e aí a gente pode, talvez ele ajudar, né? Essa questão da invisibilidade, né, que a gente fala. Eu estava agora a gente conversando aqui, e eu lembrei de uma reportagem, que tem várias, né? Não só uma, mas me veio uma específica agora, na questão uma pessoa que tinha perdido a irmã, com bala perdida, enfim, problemas com tráfico de drogas, mas o que me ficou assim, foi fazendo refletir, que ela falou uma frase aqui, assim, que ela falou assim, será que as pessoas acham que a minha irmã gostava de morar onde é que ela mora? Será que as pessoas acham, e ela morava também perto, que a gente mora com dignidade? Então, ela falando da dificuldade de ela sair dali daquele local, que ela não tinha outro local, mas que ela não era uma traficante, ela não era nada envolvida, né, com o tráfico de drogas, trabalhadora e tudo mais. E essa frase eu fiquei muito refletindo, porque às vezes a gente de fora, a gente tem um outro olhar e um julgamento, e me fez lembrar até o Papa, né, Leão, quando ele falou do tempo da quaresma, para a gente refletir sobre esse julgamento, que às vezes a gente tem um julgamento tortuoso, a gente julga de um lado só, a gente tem o nosso olhar, mas a gente não sabe da totalidade, né? A gente não sabe do todo. E quando a gente fala, às vezes a gente fala mal falado. Então é só Deus, né? Com Deus. E eu convido a você aí nesse momento refletir tudo isso que a gente está conversando e crer mesmo nesse Deus que providencia, esse Deus que age, esse Deus que é zeloso, com aqueles que têm algum tipo de escassez. O que você creia,
em todas as promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia do meu Senhor. Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia do meu Senhor. Se sou Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Meus passos guiam.
meus passos guiará. E voltando, né, ao terceiro e último bloco, como o Luiz sempre fala, que passa rápido, e realmente passa muito rápido. Mas estamos aqui, né? E vamos ir dando uma pincelada, né, daquilo que a gente foi falando, né? E aí acrescentando, né, assim, que dessa bênção, né, assim, que desse milagre da multiplicação, Jesus, ele nos revela, né, que o milagre começa no coração de quem reconhece que vem do Pai, né? Ou seja, que é dependente, essa dependência, né, do Pai. E muitas vezes a gente quer uma explicação sem que entregar, né? Agradecer e confiar. Mas ele nos ensina que o pouco, quando é oferecido, com fé, ele deixa de ser insuficiente e se torna abundância. Até, se você tem, sei lá, lembrando até aqui aquela passagem da viúva, né? Que ela só tinha 2 moedinhas. E aí Jesus fala para ela, né? Que ela deu tudo que ela tinha, né? E aí aquilo é recompensado, né? E tem outras passagens também, né, assim, que ele fala do 100 vezes mais. E isso ele vai se tornando vida, né? Através da palavra. E ele nos ensina, né? Assim, nesse confiar, né? E o que parece pequeno aos nossos olhos, nas mãos de Deus, se transforma em resposta para muitos. Eu ouvi você falando aí, eu achei muito persistente, muito importante, quando você começou a falar aí da questão do nascer do coração. Quando nasce do coração, né? E eu fiquei pensando mesmo, né? Às vezes ele quer tantas coisas, né? E a gente fica atrás, né? E coloca até a nossa felicidade atrelada a essas coisas, né? E quando você falou aí, a importância da gente chegar, né, até a Deus, ter essa intimidade, pedir a bênção, como a gente foi falado, acreditar nessa providência do Pai, e ter esse olhar zeloso, o irmão, quando viu essa multiplicação, né, dos pães e do peixe, né? Mas a gente falou também quando Jesus falou para se assentar. Então, quando você falou assim, que nasce do coração, acho que tudo nasce numa quietude, tudo nasce de uma fé, uma confiança. E a gente só pode ter fé, só pode ter confiança, conhecendo, né, o mestre, né? Conhecendo suas palavras. Você até mesmo relatou, né, Carol, assim, muitas passagens na Bíblia, né, falam. Quando você diz assim, porque você conhece, porque você já leu, porque você já teve essa intimidade com essa palavra. E quantas pessoas não têm, né? Quantas pessoas não leram, quantas pessoas ouviram e esqueceram, ou quantas pessoas nem sabem que existe, né? Então, essa semente plantada, né, no coração, né? Essa semente numa terra boa, numa terra fértil, que vai levar isso tudo, vai levar a olhar para o céu, vai levar a pedir a bênção, essa providência, né? Isso tudo que a gente vê desses milagres aconteceram, claro que é conforme a Deus, né? Essa multiplicação. E me fez lembrar também, quando a passagem de Zaqueu, né? Ele é um homem totalmente tortuoso, né, na Bíblia, né? Mas algo foi naquele coração daquele homem. Ele precisava mudar alguma coisa, que não estava bem. Então, eu acho que é isso que a gente tem que levar no dia a dia. De repente, a gente não está bem. De repente, a gente quer mudar alguma coisa. De repente, alguma coisa estou insatisfeita com algo. E muita gente fica tentando mudar o redor. Mudar o que está ao redor, mudar o trabalho, mudar a família, mudar a vida do outro, que a gente não consegue mudar, né? Só Deus muda o outro, né? E, na verdade, a gente tem que mudar nós mesmos.
mudar o nosso coração. E Zaqueu, igual a mim, viu, Carol? Devia ser baixinho, né? Eu tenho 1,53 m, gente. Eu imagino o Zaqueu baixinho, subindo. Eu sei o que é isso. Quando a gente está numa multidão e a gente não enxerga nem quem está na frente. Então ele subiu. Então algo já foi mudar naquele coração. Mas ele fez um esforço ali, subiu a árvore para ver Jesus. E Jesus olhou e viu, e vai para a casa daquele homem, né? E como é que tudo é transformado. Então, olhando essa passagem assim, eu concordo com você aí, que você falou aí. E nasce no coração essa mudança, essa intimidade, essa bênção que tem que ser pedida, esse milagre que tem que ser multiplicado. Mas, em resumo, né? Vem de nós, né? Vem no coração amoroso. Vem no coração aberto. Você que de repente não abriu o coração, que está aí nos ouvindo, ou você conhece alguém, né? Não é a ferro e fogo que a gente vai abrir o coração do outro. É a gente ser esse testemunho desse nosso Deus. A gente sendo reflexo desse nosso Deus. É a pessoa olhar para a gente e falar, nossa, essa pessoa tem alguma coisa diferente do que o restante dessa humanidade. Ela reflete uma paz, ela reflete uma luz, que o nosso Deus é o princípio da paz. Ele é a verdade. Então essa verdade tem que ser refletida nos nossos atos. Então é muito importante isso. Até achei interessante a gente fazer essa partilha aí. E eu falo mesmo, né? Esse programa, esse bate-papo é muito bom, é muito gostoso. Quando eu vejo aí, já estamos aí no final aí. Muito obrigado mesmo, cada um acompanhando a nós. Peço por gentileza, com muito amor, divulgue aí a rádio, tanto a Anunciadora como a Web Rádio Profecia. Estamos todas as sextas-feiras e também a Web Rádio e a Rádio Anunciadora tem outras programações, cada um mais deliciosa que a outra, porque quando a gente fala de Deus é muito bom e queremos levar essa mensagem de esperança a você que está aí do nosso lado, que é fiel, que sempre está junto toda sexta-feira. E você que está chegando, quando puder aí, né, coloca o dedinho, vamos escutar, vamos estar juntos aí, levando essa mensagem de esperança às pessoas que precisam. Esse nosso Deus é o Deus da esperança, é o Deus da vida. A gente tem que entender. Então, todas as nossas decisões, todo o nosso caminhar, não é somente para um milagre, né, de comida, né? O milagre das escassezes que a gente tem na nossa vida, mas é um grande milagre da conversão, é um grande milagre de ser discípulo desse Deus que nos deu a salvação. Eu acho que Carol tem alguns avisos aí no nosso programa. Tenha vontade, querida. Vamos lá. E antes eu fecho, né? Assim, você falou sobre o milagre, que o milagre da provisão, ele começa quando a família, quando nós, né? Eu, você, tu, vós, eles, a gente deixa de olhar para a falta e passa a olhar para aquele que tudo pode. E assim a gente vai. Assim ela lacrou, né? Que ótimo, muito bem, vamos lá. E aí, a gente vai para as nossas redes, né? Assim, para você estar nos seguindo, aí que é @adoradores do amor e da misericórdia, a nossa missão. Para ficar por dentro aí das novidades, aquilo que a gente vai fazendo, né? Das atividades ali e tal. E também fica o convite, né, de toda quinta-feira, os nossos encontros fraternos, né, ali às 3 horas da tarde, na Capela de Nossa Senhora da Penha, no Tibau, ali próximo do Cafubá, em Piratininga, Itaipu, nessas redondezas. E aí vai ser uma alegria para poder te receber. E também, outra rede social, né, também das rádios, tanto da Rádio Anunciadora, @Rádio Anunciadora, e também da Profecia, que é Rádio Profecia PS. E aí pode estar seguindo ali, acompanhando, né, os programas que estão recheados e também com esse foco da evangelização, né?
E assim a gente vai crescendo. E divulguem, né? Compartilhe com seus amigos, com sua família. E vamos aí nessa rede de pesca. E nessa tarde, nesse programa, peça essa graça do Senhor. Desperta em mim, Senhor, a minha humanidade. Desperta para enxergar além, para abrir o meu coração, para ser uma nova pessoa, Senhor. E que a gente cada vez mais se una a esse Deus, cada vez mais se una com os irmãos. Que a gente não desacredite no nosso irmão. Que a gente tenha essa fé da transformação. Que a gente consiga olhar para nós mesmos, nós não somos iguais como éramos antes, né? Que esse Deus vai transformando e pode sim transformar o outro, se o outro tiver o coração aberto. Então, peça essa graça de despertar a sua humanidade e que você seja um par perfeito com Deus e com os irmãos. E vai aí aquele boa tarde muito especial para cada um de vocês. Boa tarde! Desejo gastar os graus dos ponteiros, perder várias estações por uma vida abandonada em um abraço. Desejo, porém não sou capaz do esforço, mais um sopro rompe o silêncio da melodia que eu precisava tanto ouvir. Depois do gosto amargo a me acordar, depois da água a lavar meu rosto, desperta a humanidade em mim para enxergar que minha alma encontrou o par perfeito para dançar. Dança minha alma no ritmo e no tom da melodia eterna. Cantar, se deixa apaixonar pelo seu par. Dança minha alma no ritmo e no tom da melodia eterna. Cantar, se deixa apaixonar pelo seu par. Se deixa apaixonar pelo seu par. Depois do gosto amargo a me acordar, depois da água a lavar meu rosto, desperta a humanidade em mim para enxergar que minha alma encontrou o